O som estridente da sirene rasgava a noite, mas para Maria Clara, enfermeira-chefe do plantão, era apenas a trilha sonora de mais uma terça-feira. Com a eficiência de quem nasceu para aquilo, ela comandava a equipe da emergência, seus movimentos precisos e sua voz calma. O paciente que acabara de chegar, vítima de um grave acidente automobilístico, era uma massa de sangue e ferimentos. Enquanto cortava as roupas do homem para avaliar a extensão dos danos, seu foco era puramente clínico. Contusões, possíveis fraturas, um corte profundo na testa que não parava de sangrar. Foi ao limpar o rosto dele com uma gaze para ter uma visão clara dos ferimentos que o mundo de Maria Clara parou de girar. O tempo congelou. Sob o sangue e a dor estava um rosto que assombrava seus pesadelos há 5 anos. Os mesmos traços arrogantes, a mesma mandíbula firme, agora vulnerável e inconsciente. Era João Pedro, o milionário que a humilhou, que lhe deu as costas quando ela carregava sua filha no ventre, o homem que partiu sua vida em 2. E agora, ironicamente, a vida dele estava literalmente em suas mãos. O choque inicial foi como um mergulho em água gelada, paralisando cada músculo do seu corpo por um microsegundo que pareceu uma eternidade. O bip incessante dos monitores a trouxe de volta à realidade crua da sala de emergência. Suas mãos que haviam congelado sobre o rosto dele retomaram o movimento com uma precisão robótica. Pressão caindo. 8/5. Doutor Almeida, preciso de você aqui, agora. Sua voz soou firme, profissional, traindo a tempestade que se formava em seu peito. Ninguém na sala poderia imaginar que o coração da enfermeira-chefe batia em um ritmo tão caótico quanto o do paciente na maca. Por fora, ela era a imagem da competência. Por dentro, era a garota de 19 anos de pé na chuva, vendo o carro de luxo de João Pedro se afastar, levando consigo seus sonhos e deixando para trás apenas a certeza de uma vida que seria para sempre diferente. Os dias que se seguiram foram um borrão de procedimentos médicos, bips de máquinas e o cheiro asséptico do hospital. João Pedro foi estabilizado e transferido para a unidade de terapia intensiva, em coma induzido. E o destino, com sua ironia cruel, a colocou como uma das responsáveis diretas por seus cuidados. Cada vez que entrava no quarto 204, Maria Clara sentia como se estivesse cruzando o limiar de seu próprio inferno particular. Ali, deitado e indefeso, ele não era o CEO implacável, o herdeiro de uma fortuna incalculável. Era apenas um corpo quebrado, dependente das máquinas para respirar e dela para sobreviver. Ela travava uma batalha silenciosa a cada plantão. Sua mente, treinada e disciplinada, focava nos protocolos, checava os sinais vitais, ajustava o gotejamento do soro, administrava a medicação nas horas exatas, mudava os curativos com uma delicadeza técnica que beirava a perfeição. Mas seu coração era um campo de guerra. Cada toque em sua pele era um lembrete. O toque de suas mãos ajustando um sensor em seu peito trazia a memória fantasma de quando ele a segurava, prometendo um futuro que nunca existiu. O som do ventilador mecânico sussurrava em seus ouvidos as palavras frias que ele usou para dispensá-la. Uma criança? Agora? Impossível. Resolva isso, Maria Clara. Eu não posso ter esse tipo de complicação na minha vida. A complicação tinha um nome: Valentina. E ela estava em casa, segura com uma vizinha, alheia ao fato de que o homem que lhe negara a existência estava a poucos quilômetros de distância, com a vida nas mãos da mãe que ele abandonou. As imagens de sua filha, o sorriso banguela, os cachos castanhos tão parecidos com os dele, a risada contagiante, eram o combustível que a fazia seguir em frente. Mas também eram o sal que ardia na ferida aberta. As noites em claro, estudando para as provas da faculdade de enfermagem com Valentina, dormindo em um bercinho improvisado ao lado da cama. A humilhação de pedir ajuda aos pais, que a acolheram com amor, mas também com uma ponta de decepção. O medo de não conseguir dar conta, de falhar com a única pessoa que realmente importava no mundo. Tudo aquilo voltava com uma força avassaladora sempre que ela olhava para o rosto sereno e inconsciente de João Pedro. A pior provação veio na terceira noite. Uma arritmia súbita fez os alarmes dispararem.
Um som agudo e desesperador que cortou o silêncio da UTI. Os sinais vitais de João Pedro despencaram. Enquanto a equipe corria para o quarto, Maria Clara foi a primeira a chegar. Por um segundo, um único e aterrorizante segundo, ela hesitou. Uma voz sombria, nascida da mais profunda mágoa, sussurrou em sua mente. E se eu deixasse? E se eu apenas observasse? Seria justiça, não seria? O pensamento foi tão rápido e vil que a deixou sem ar. A imagem de Valentina sorrindo para ela naquela manhã invadiu sua consciência e a escuridão se dissipou. O juramento que fizera ao se formar, o juramento de proteger a vida acima de tudo, pulsou em suas veias mais forte que o ódio. Carrinho de parada agora! Preparem o desfibrilador, 200, Julie! Ela gritou. A profissional assumindo o controle total. Suas mãos trabalharam com uma precisão impecável. Seu corpo movido por anos de treinamento e uma ética inabalável. Ela o trouxe de volta. E ao ver o ritmo cardíaco se estabilizar no monitor, sentiu um misto de alívio e raiva de si mesma. Raiva por ter permitido que aquele homem, mesmo em coma, a levasse ao seu limite moral. A chegada da família de João Pedro ao hospital adicionou uma nova camada de tortura à sua rotina. Sua mãe, Beatriz, uma mulher cuja elegância era tão afiada quanto sua língua, desfilava pelos corredores como se o hospital fosse uma extensão de sua mansão. Ela mal olhava para o rosto dos funcionários, tratando-os com uma indiferença que beirava o desprezo. Para Beatriz, Maria Clara era apenas a enfermeira, uma figura anônima em um uniforme branco, paga para servir. Mal sabia ela que aquela serviçal era a guardiã do segredo mais bem guardado de seu filho. Enfermeira, disse Beatriz em uma tarde, sua voz polida, mas com um tom de ordem. O cabelo do meu filho parece um pouco desgrenhado. Poderia dar um jeito nisso? E certifique-se de que os lençóis sejam trocados com mais frequência. Ele está acostumado com o melhor. Maria Clara sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Senhora, nossos protocolos de higiene são rigorosos e seguidos para todos os pacientes. A prioridade é a estabilidade clínica dele, respondeu, a voz neutra sem emoção. Beatriz a fuzilou com o olhar, claramente não acostumada a ser contrariada. Entendo, apenas faça o seu trabalho. Cada palavra esnobe, cada olhar de desdém era um golpe. Maria Clara os suportava com uma máscara de profissionalismo, uma armadura que ela aperfeiçoara ao longo dos anos para se proteger. Mas por dentro, as feridas que ela pensava estarem cicatrizadas sangravam novamente. Sua única válvula de escape era Lúcia, sua melhor amiga e colega de trabalho. Foi no vestiário, ao final de um turno particularmente exaustivo, que a armadura de Maria Clara finalmente rachou. Lúcia a encontrou sentada no banco, a cabeça entre as mãos, os ombros tremendo em soluços silenciosos. Clara, o que foi? Aconteceu alguma coisa com o paciente do 204? Lúcia perguntou sentando-se ao seu lado e pousando uma mão reconfortante em suas costas. Maria Clara levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Ele não é o paciente do 204, Lúcia. Ele é João Pedro. O nome não significava nada para Lúcia. E ele é o pai da Valentina. A confissão saiu em um sussurro embargado, carregado com o peso de 5 anos de silêncio. Lúcia ofegou, seus olhos se arregalando em choque. Ela conhecia a história do canalha que havia abandonado sua amiga grávida, mas nunca soube seu nome. Ver a peça se encaixar em sua mente foi assustador. Meu Deus, Clara, é ele, o homem que... E você está cuidando dele? Como você consegue? Eu não sei, admitiu Maria Clara, a voz quebrada. Eu jurei salvar vidas, e a vida dele está nas minhas mãos. É a pior piada que o destino poderia me pregar. Hoje a mãe dele estava lá, me tratando como se eu fosse um pedaço da mobília. Ela olhou para mim e não viu nada. Nada da mulher que o filho dela destruiu. Lúcia a abraçou com força. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Qualquer outra pessoa no seu lugar, eu não sei o que faria, mas você está sendo a profissional que sempre foi. Mas a que custo, Lúcia? Maria Clara se afastou enxugando as lágrimas com raiva. A que custo? Toda vez que eu ajusto o soro dele, eu me lembro de estar sozinha, com medo, sem dinheiro para o aluguel. Toda vez que eu leio os sinais vitais dele,
Eu me lembro de não ter ninguém para segurar a minha mão durante o parto. Eu estou cumprindo o meu juramento, sim, mas meu coração se recusa a perdoá-lo. Eu o salvei da morte, mas uma parte de mim sente que, ao fazer isso, eu condenei a mim mesma a reviver tudo de novo. Naquela noite, ao chegar em casa, o cansaço pesava em seu corpo como chumbo. Valentina correu para seus braços, um pequeno furacão de amor e energia. Mamãe, você demorou. A mamãe teve um dia difícil, meu amor, disse Maria Clara, beijando o topo da cabeça da filha e inalando o cheirinho doce de seu cabelo. Enquanto colocava Valentina para dormir, cantando a mesma canção de ninar que sua própria mãe cantava para ela, Maria Clara observou os traços da filha. Os olhos grandes e expressivos, a pequena curva do nariz, eram todos dele, uma herança genética que ele nunca soube que existia. Valentina era a prova viva de seu amor e de sua dor, do sonho e do pesadelo. De volta ao quarto 204 no dia seguinte, o silêncio era o mesmo. João Pedro permanecia imóvel, um prisioneiro em seu próprio corpo. Maria Clara começou sua rotina, verificando os equipamentos. Enquanto ajustava o acesso em sua mão, seus dedos roçaram a pele dele. Estava quente, viva, e por um instante ela se permitiu olhar para ele não como um paciente ou como o monstro de seu passado, mas apenas como um homem. Um homem que, como ela, tinha uma história, medos, e que agora estava no ponto mais vulnerável de sua existência. O pensamento não trouxe perdão, nem compaixão. Trouxe apenas uma clareza fria e dolorosa. Ela não o salvaria por ele. Ela o salvaria por si mesma. Para provar a si mesma que era melhor do que ele, que a crueldade dele não a havia contaminado. Ela faria seu trabalho, seguiria seu juramento, e quando ele acordasse, se acordasse, ela sairia daquele quarto e da vida dele para sempre, levando consigo a única coisa de valor que ele já teve e que nunca soube que perdeu: sua filha. Com essa resolução, ela endireitou os ombros. A batalha interna não havia acabado, mas agora ela tinha uma nova armadura: a certeza de sua própria integridade. A resolução forjada na solidão de sua casa deu a Maria Clara uma nova e gélida camada de proteção. Nos dias seguintes, ela se movia pelo quarto 204 com a eficiência de um autômato. Seu toque era clínico, sua voz, um monótono registro de informações médicas para a equipe. Ela se forçou a ver João Pedro não como o fantasma de seu passado, mas como um conjunto complexo de sistemas biológicos que precisavam de manutenção. Coração, pulmões, cérebro, dados em um prontuário, números em um monitor. Essa dissociação era sua única defesa contra a avalanche de memórias que ameaçava afogá-la. No entanto, essa postura não passou despercebida por Beatriz. A matriarca, acostumada a decifrar pessoas como quem lê um balanço financeiro, sentia uma estranha resistência naquela enfermeira. Não era insubordinação, mas uma ausência de subserviência que a irritava profundamente. As outras enfermeiras demonstravam uma deferência nervosa em sua presença. Maria Clara, por outro lado, exibia uma calma impenetrável. Certa manhã, enquanto Maria Clara realizava a higiene matinal de João Pedro, movendo seu corpo inerte com uma força surpreendente para sua constituição esguia, Beatriz entrou no quarto sem avisar. Ela observou por um momento, os braços cruzados, um anel de diamante brilhando ostensivamente em seu dedo. Você parece muito jovem para ser enfermeira-chefe, comentou Beatriz, o tom casual disfarçando mal a inquisição. Onde você estudou? Maria Clara não parou seu trabalho. Na universidade pública, senhora. Formei-me como a primeira da minha turma. A resposta era factual, direta, sem o menor traço de orgulho ou defensiva. Era apenas uma informação. Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Entendo. O esforço é louvável para pessoas de certas origens. A pausa foi deliberada, carregada de um preconceito velado que pairou no ar estéril do quarto. Meu filho sempre valorizou a meritocracia. Ele mesmo construiu seu império, sabe? Claro, com a base que nossa família lhe proporcionou. O império dele, pensou Maria Clara com um amargor que subiu pela garganta. Um império construído sobre a conveniência de descartar complicações. Ela terminou de ajeitar o travesseiro sob a cabeça de João Pedro e se virou para Beatriz, o rosto impassível.
Seu filho está recebendo o melhor cuidado possível, senhora. Com licença, preciso verificar os outros pacientes. Ela saiu do quarto antes que Beatriz pudesse responder, deixando a mulher com uma sensação desconcertante de ter sido sutilmente dispensada. Dentro de Beatriz, a irritação crescia. Aquela enfermeira era um enigma, competente demais para ser demitida, indiferente demais para ser intimidada. Para uma mulher que sempre usou seu poder e status para controlar todos os ambientes, a neutralidade de Maria Clara era um desafio silencioso. Na sala de descanso, Lúcia a esperava com 2 copos de café. Eu vi a Madame Dragão entrando no 204. Sua cara estava ótima quando você saiu. Se olhares matassem, você estaria fulminada. Maria Clara aceitou o café, o calor do copo aquecendo suas mãos frias. Ela estava medindo meu pedigree, tentando me colocar no meu lugar. E qual é o seu lugar, afinal? Lúcia perguntou com um meio sorriso. O mais longe possível dela e do filho dela, assim que isso tudo acabar, respondeu Maria Clara, a voz mais cansada do que pretendia. Falando nisso, ouvi o doutor Almeida conversando com a equipe de neurologia. Eles estão satisfeitos com a estabilidade da pressão intracraniana. Estão pensando em começar a diminuir a sedação nos próximos dias. A informação caiu como uma pedra no estômago de Lúcia. Clara, o que isso significa para você? Ele vai acordar. Significa que meu trabalho aqui está quase no fim, disse ela, tentando convencer a si mesma mais do que a amiga. Mas a verdade era que a ideia de João Pedro acordando, de seus olhos se abrindo e a reconhecendo, a apavorava. O homem inconsciente era um objeto de seu cuidado e de sua raiva contida. O homem consciente seria uma complicação de uma magnitude que ela não sabia se conseguiria suportar. Aquele pavor a acompanhou até em casa. Naquela noite, enquanto ajudava Valentina a guardar seus brinquedos, a menina pegou um porta-retrato na estante. Era uma foto de Maria Clara, recém-formada, segurando um minúsculo bebê Valentina nos braços. Na foto, o sorriso de Maria Clara era radiante, mas seus olhos, para quem soubesse olhar, continham uma sombra de exaustão e solidão. Aquele dia, o dia do nascimento de Valentina, fora o mais feliz e o mais solitário de sua vida. Ela se lembrou da dor lancinante do parto, seguida pela onda avassaladora de amor ao segurar sua filha pela primeira vez. Um amor tão puro e poderoso que parecia grande demais para caber em uma única pessoa. Ela olhou ao redor da maternidade pública, para os outros leitos onde pais orgulhosos seguravam a mão de suas esposas, e ela estava sozinha. Ninguém para segurar sua mão, ninguém para sussurrar que ela tinha sido forte, ninguém para se maravilhar com os 10 dedinhos perfeitos da filha. A ausência de João Pedro naquele momento foi uma ferida mais profunda do que qualquer palavra cruel que ele pudesse ter dito. Ele não apenas a abandonou, ele perdeu o milagre. E essa perda ela decidiu ali, naquele leito de hospital, era inteiramente dele. Valentina era sua. Sua alegria, sua responsabilidade, sua vida. Mamãe, você estava tão feliz aqui, disse a vozinha de Valentina, tirando-a da dolorosa lembrança. Eu estava, meu amor. Foi o dia em que você chegou, respondeu Maria Clara, a voz embargada. E o meu papai? Ele estava tirando a foto? A pergunta veio com a inocência pura que só uma criança de 4 anos possui. O coração de Maria Clara falhou uma batida. Era a primeira vez que Valentina perguntava de forma tão direta. Ela se ajoelhou na frente da filha, buscando as palavras certas. Não, meu anjo, o seu papai. Ele estava em uma viagem muito, muito longa. Ele vai voltar um dia? Os olhinhos de Valentina eram 2 piscinas de curiosidade. Eu não sei, querida, disse ela, abraçando a filha com força. Mas não importa, sabe por quê? Porque eu estou aqui. E eu sou o suficiente. Nós 2 somos o suficiente. Valentina pareceu satisfeita com a resposta e logo mudou de assunto para o sabor do sorvete que queria tomar no dia seguinte. Mas a pergunta ficou ecoando na mente de Maria Clara pelo resto da noite. Ele vai voltar um dia. Ele estava prestes a voltar. Não para elas, mas para o mundo. Para sua riqueza, sua família arrogante, sua vida da qual elas nunca fizeram parte. No dia seguinte, no hospital, a atmosfera estava diferente. Havia uma expectativa no ar. A equipe médica havia iniciado o processo de redução dos sedativos. O corpo de João Pedro agora teria que começar a trabalhar por conta própria.
Maria Clara monitorava os sinais com atenção redobrada. Cada pequena flutuação nos números do monitor fazia seu coração disparar. Durante a tarde, enquanto trocava a bolsa de soro, algo aconteceu. Um movimento sutil, quase imperceptível. Os dedos da mão direita de João Pedro se contraíram levemente. Maria Clara congelou, os olhos fixos na mão dele. Teria sido apenas um espasmo, um reflexo involuntário. Ela observou prendendo a respiração, e então aconteceu de novo. Um tremor, seguido por um leve franzir de sua testa. Eram sinais de atividade neurológica. Sinais de que ele estava em algum lugar profundo daquela escuridão, começando a lutar para voltar. Um pânico gelado a percorreu. Não era o pânico de uma enfermeira diante de uma intercorrência médica, mas o pânico de uma mulher encurralada. Sua fortaleza de indiferença profissional começou a desmoronar. Aquele não era mais um corpo inerte. Era ele. E ele estava voltando. No final de seu turno, o doutor Almeida a chamou para uma conversa, juntamente com Beatriz, que estava permanentemente de vigília no corredor. Maria Clara, senhora Beatriz, começou o médico, com um otimismo cauteloso. O paciente está respondendo bem à redução da sedação. Os reflexos que observamos são muito promissores. Se tudo continuar progredindo assim, esperamos que ele comece a recuperar a consciência nas próximas 24 a 48 horas. Beatriz soltou um suspiro de alívio, a primeira emoção genuína que Maria Clara a viu demonstrar. Oh, graças a Deus! Doutor, isso é maravilhoso! Mas Maria Clara não conseguia compartilhar do júbilo. Seu rosto estava pálido, seus nós dos dedos brancos, onde ela apertava o prontuário contra o peito. O prazo havia sido dado. 48 horas. Ela tinha, no máximo, 2 dias antes de ter que encarar o homem que virou seu mundo de cabeça para baixo. 2 dias antes que o fantasma em seu passado ganhasse voz. 2 dias para se preparar para o momento em que os olhos de João Pedro se abririam e encontrariam os dela. E ela não tinha a menor ideia do que aconteceria depois. A única certeza que tinha era que o silêncio protetor do coma estava prestes a ser quebrado, e o som da verdade, qualquer que fosse, seria ensurdecedor. As 48 horas que se seguiram ao anúncio do Dr. Almeida foram as mais longas da vida de Maria Clara. Cada minuto se arrastava com uma densidade torturante. O trabalho, que antes era seu refúgio, tornou-se uma câmara de tortura silenciosa. O quarto 204, antes um lugar de conflito interno, agora era o epicentro de um pavor iminente. Ela executava suas tarefas com uma precisão que beirava a obsessão, como se a ordem dos procedimentos pudesse, de alguma forma, impor ordem ao caos que se agitava dentro dela. Limpava os equipamentos, organizava os medicamentos, preenchia os relatórios. Tudo para evitar o momento em que teria que ficar parada, apenas observando, esperando. Beatriz, por sua vez, raramente deixava-o andar, sua ansiedade se manifestando em uma vigilância constante e em perguntas incessantes à equipe. Ela parecia não notar a palidez de Maria Clara ou o leve tremor em suas mãos quando pensava que ninguém estava olhando. Para a matriarca, o mundo girava em torno do herdeiro prestes a despertar. A vigília de Maria Clara era diferente. Ela não esperava por uma recuperação. Ela se preparava para uma colisão. Cada vez que entrava no quarto, seu olhar era atraído para o rosto dele. As contusões estavam diminuindo, revelando com mais clareza os traços que ela conhecia tão bem. A arrogância inata parecia ter sido suavizada pelo coma, substituída por uma vulnerabilidade que era quase mais perturbadora do que a lembrança de sua crueldade. Era mais fácil odiar o monstro arrogante do que sentir qualquer coisa por aquele homem quebrado. Na tarde do segundo dia aconteceu. Maria Clara estava sozinha no quarto, fazendo a checagem de rotina. O gotejamento do soro era rítmico, o bip do monitor cardíaco, estável. Foi então que ela notou uma mudança. As pálpebras dele tremeram, não um espasmo, mas um movimento deliberado, como alguém lutando para abrir uma cortina pesada. Ela parou, o coração martelando contra as costelas. Lentamente, muito lentamente, os cílios escuros se ergueram. Os olhos de João Pedro se abriram. Era um verde esmeralda turvo, desorientado, vagando pelo teto branco antes de se fixarem sem foco no rosto dela. Por um instante, não houve reconhecimento.
Para ele, ela era apenas uma forma, uma silhueta contra a luz fria do quarto. Ele tentou falar, mas o tubo de respiração em sua garganta o impediu, provocando uma tosse seca e angustiante. Imediatamente, o treinamento de Maria Clara assumiu o controle. Calma, Sr. Monteiro. Não tente falar. O senhor está no hospital. Sofreu um acidente. Está seguro. Sua voz era suave, profissional, a mesma que ela usava para acalmar centenas de pacientes assustados. Mas suas mãos tremiam enquanto ela ajustava a cabeceira da cama. Ela apertou o botão de chamada para o Dr. Almeida, mas manteve-se ao lado dele. Os olhos dele a seguiam, uma confusão profunda neles. Ele ergueu a mão, os movimentos lentos e descoordenados, e tentou tocar o tubo em sua boca. Não toque nisso. Nós vamos tirar assim que o doutor autorizar. Apenas pisque uma vez para sim e duas para não. O senhor entende? Ele piscou. Uma vez. O senhor sente dor? 2 piscadas. O doutor Almeida entrou no quarto, seguido por Beatriz, que deve ter visto o movimento do corredor. O médico começou a avaliação, fazendo perguntas, testando reflexos. João Pedro seguia as instruções, sua mente emergindo lentamente do nevoeiro. Durante todo o processo, seus olhos continuavam a voltar para Maria Clara, que se afastara para dar espaço à equipe, tornando-se uma presença silenciosa perto da janela. Após a extubação, um procedimento desconfortável que o deixou ofegante, a primeira palavra que ele conseguiu sussurrar, com a voz rouca e fraca, foi para sua mãe. Mãe, estou aqui, meu filho. Estou aqui, disse Beatriz, segurando sua mão, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado. O alívio no quarto era palpável. João Pedro estava de volta. Confuso, fraco, mas presente. Maria Clara sentiu que podia finalmente respirar. Seu dever estava cumprido. Ele estava acordado. Sua família estava com ele. Agora, ela poderia desaparecer. Mas quando ela começou a se mover silenciosamente em direção à porta, a voz dele a parou. Era pouco mais que um murmúrio arranhado, mas cortou o ar como um chicote. Maria Clara. O tempo parou. Dr. Almeida se virou, curioso. Beatriz franziu a testa, a confusão nublando seu alívio. O que, querido? Do que está falando? Mas João Pedro não tirava os olhos da enfermeira perto da porta. A névoa em sua mente parecia se adensar e se dissipar ao mesmo tempo. Acidente, dor, escuridão e um rosto. Um rosto que o assombrava não apenas nos últimos dias de inconsciência, mas em sonhos fugazes ao longo de anos. Um rosto que ele havia se forçado a esquecer. É você, ele sussurrou, o esforço visível em seu rosto pálido. Maria Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Todos os olhares no quarto estavam sobre ela. Ela se forçou a encontrar os olhos dele e, pela primeira vez em 5 anos, eles se encararam, conscientes. No olhar dele não havia arrogância, apenas um espanto profundo e desnorteado. No dela, uma muralha de gelo cuidadosamente construída para esconder o pânico absoluto. A enfermeira se chama Maria Clara, filho, disse Beatriz, com uma risada nervosa, tentando racionalizar o momento. Ela cuidou muito bem de você. Você deve ter ouvido o nome dela enquanto estavais dormindo. Mas a explicação não se encaixava na intensidade do olhar de João Pedro. Ele a conhecia. De onde? A lembrança era como fumaça, densa, mas sem forma. Uma noite chuvosa, um apartamento pequeno, lágrimas. Ele balançou a cabeça, a dor física se misturando à confusão mental. Maria Clara viu sua chance de escapar. Com uma reverência quase imperceptível ao médico, ela disse: Doutor, Almeida, se me dá licença, meu turno acabou. E sem esperar por uma resposta, ela se virou e saiu, seus passos rápidos e firmes ecoando no corredor. Ela não correu, mas cada fibra de seu ser gritava para que o fizesse. No vestiário, ela finalmente desabou, encostada nos armários frios, o ar saindo de seus pulmões em um gemido trêmulo. Lúcia a encontrou minutos depois, pálida e ofegante. Ele acordou, disse Maria Clara, a voz vazia. Ele olhou para mim e disse meu nome, Lúcia. Na frente da mãe dele, do médico. Ele disse meu nome. Meu Deus, Clara, o que você fez? Lúcia a segurou pelos ombros. Eu fugi. Agi como se não fosse nada. Mas não vou conseguir manter isso.
Eu não posso mais entrar naquele quarto. Eu não posso olhar para ele sabendo que ele sabe. Eu vou pedir para sair do caso. Vou pedir transferência de ala, se for preciso. Enquanto isso, de volta ao quarto 204, João Pedro lutava com os fragmentos de sua memória. Mãe, quem é ela? Ele perguntou novamente quando estava a sós com Beatriz. Já te disse, é a enfermeira-chefe. Uma moça eficiente, embora um pouco fria. Por quê? De onde você a conhece? Eu não sei, admitiu ele frustrado. O nome e o rosto ecoavam em sua mente, trazendo consigo uma sensação incômoda, um peso em seu peito que não era da contusão. Era culpa. Mas culpa de quê? A memória estava trancada e ele não tinha a chave. A única coisa que sabia era que o rosto daquela enfermeira era a chave. Ele precisava falar com ela. Precisava entender por que a visão dela o perturbava mais do que o fato de quase ter morrido. No dia seguinte, Maria Clara cumpriu sua palavra. Ela marcou uma reunião com sua supervisora Helena, uma mulher experiente e justa. Com o coração na mão, ela fez seu pedido. Helena, eu gostaria de solicitar uma realocação. Preciso ser retirada do caso do paciente João Pedro Monteiro. Helena a olhou por cima dos óculos, surpresa. Retirada? Maria Clara, você foi fundamental para a recuperação dele. Sua ação rápida durante a arritmia salvou a vida dele. Por que agora? Maria Clara havia ensaiado uma desculpa. É um caso de alta complexidade e emocionalmente desgastante. Acredito que um novo profissional traria uma nova perspectiva. Sinto que cheguei ao meu limite com este paciente. A desculpa era fraca e ambas sabiam disso. Helena a conhecia há anos, conhecia sua resiliência e seu profissionalismo. Ela nunca havia recuado de um desafio. Isso não soa como você, Clara. A família fez alguma reclamação? Aconteceu algo? A pergunta ficou no ar. Maria Clara podia contar a verdade e arriscar um escândalo, ou manter seu segredo e parecer insubordinada. A escolha era impossível. Não houve nada. É apenas uma questão pessoal, disse ela finalmente. A supervisora suspirou, a decepção clara em seu rosto. Entendo. Mas não posso simplesmente tirar você. O paciente está em um estado delicado, acabou de acordar, e ele já estabeleceu um reconhecimento com você. Mudar a equipe principal agora pode ser prejudicial para a recuperação dele. Vou pensar no seu pedido, mas por enquanto preciso que você continue. Ele está perguntando por você. A última frase a atingiu como um soco. Ele estava perguntando por ela. A colisão que ela tanto temia não havia sido evitada. Tinha sido apenas adiada. E agora, ela seria forçada a caminhar de volta para o centro da explosão. A decisão de sua supervisora foi uma sentença. Maria Clara sentiu o chão sumir sob seus pés, mas seu rosto permaneceu uma máscara de aquiescência profissional. Voltar para aquele quarto era como caminhar voluntariamente para o olho de um furacão. Com os ombros retos e a respiração controlada, ela fez o que sempre fazia. Cumpriu seu dever. A atmosfera no quarto 204 havia mudado irrevogavelmente. O silêncio de antes, preenchido apenas por bips de máquinas, agora estava carregado de perguntas não ditas. João Pedro, mais forte a cada dia, a seguia com os olhos em cada movimento. A fraqueza física o impedia de ser o homem imponente que fora, mas seu olhar possuía uma nova intensidade, uma busca frenética por respostas. Nós nos conhecemos de antes, não é? Ele perguntou, a voz ainda rouca, mas mais firme, durante uma das primeiras vezes que ela entrou no quarto após a conversa com a supervisora. Maria Clara estava de costas para ele, verificando o monitor de pressão arterial. Senhor Monteiro, a recuperação de um trauma como o seu pode criar confusão, falsas memórias. É comum que pacientes desenvolvam uma ligação com os cuidadores que os ajudaram em um momento de vulnerabilidade. A resposta era de livro, impessoal, uma muralha de jargão médico. Não me chame de Senhor Monteiro, disse ele, com um traço da antiga impaciência. E isso não é uma falsa memória. Eu me lembro de você. Seu sorriso era diferente. O comentário a atingiu com a força de um soco. Ela se virou lentamente, o rosto desprovido de qualquer emoção. Meu trabalho é com a sua saúde, não com as suas memórias. Sua pressão está estável. O médico passará em breve.
Ela se retirou antes que ele pudesse dizer outra palavra. Para João Pedro, cada interação era um beco sem saída frustrante. Confinado à cama de hospital, sua mente trabalhava incessantemente. Flashes de memória vinham em sonhos febris, o cheiro de chuva em seu cabelo, o som de sua risada em um apartamento pequeno e simples que ele não conseguia localizar em sua geografia mental de luxo, a sensação de seus dedos entrelaçados aos dele. Eram fragmentos de uma vida que ele sentia ter vivido, mas que não conseguia acessar. A mulher fria e distante que cuidava dele agora não se parecia em nada com a garota calorosa de suas lembranças. A dissonância o enlouquecia. As semanas passaram. João Pedro recuperou a força, passou da cama para a poltrona e logo começou a fisioterapia nos corredores. Sua alta era iminente. No dia de sua saída, vestido com roupas caras que um assistente trouxera, ele parecia novamente o milionário implacável, mas algo em seus olhos havia mudado. Antes de sair, ele procurou por Maria Clara. Encontrou-a no posto de enfermagem, preenchendo um prontuário. Eu queria agradecer, disse ele, a voz formal, mas o olhar suplicante, por ter salvo a minha vida. É o meu trabalho, respondeu ela, sem erguer os olhos da página. Eu sei que há mais do que isso, e eu vou descobrir o que é. A promessa pairou entre eles por um segundo. Ela finalmente o encarou, seus olhos castanhos transmitindo uma mensagem clara e gélida. Fique longe. Ele se foi. E por alguns dias, uma paz precária se instalou na vida de Maria Clara. Ela voltou para sua rotina, para os plantões, para a alegria simples de buscar Valentina na creche. Tentou se convencer de que a tempestade havia passado. Estava enganada. A tempestade estava apenas começando. Uma semana depois, um entregador apareceu no hospital com um arranjo de flores tão grande e extravagante que mal passava pela porta. Rosas raras, orquídeas exóticas, um exagero de riqueza que parecia deslocado no ambiente estéril. Era para ela. O cartão continha apenas 6 palavras em uma caligrafia forte e decidida. Preciso falar com você. João Pedro. A raiva que subiu por Maria Clara foi súbita e vulcânica. Ele achava que era assim? Que depois de tudo um gesto caro e impessoal poderia apagar o passado? Que ela poderia ser comprada, impressionada? Ela pegou o cartão, rasgou-o em pedaços minúsculos e o jogou no lixo. As flores, ela instruiu a recepcionista a distribuir pelos quartos dos pacientes, que pelo menos servissem para alegrar o dia de alguém que realmente precisasse. O gesto de João Pedro era o único que ele conhecia. Em seu mundo, dinheiro e poder resolviam tudo. A rejeição o desnorteou. Ele não estava acostumado ao não. Impaciente, ele usou seus recursos. Em menos de 1 hora tinha o endereço dela. Seu primeiro impulso foi ir até lá, bater em sua porta. Mas algo o deteve. Uma intuição de que invadir o espaço dela daquela forma seria um erro irreparável. Ele precisava de uma abordagem diferente. Foi então que o destino, ou talvez a obsessão de Beatriz, interveio. Furiosa por seu filho, que deveria estar focado em retomar o controle dos negócios, estar obcecado por uma enfermeira qualquer, Beatriz decidiu resolver o problema à sua maneira. Ela descobriu os horários de Maria Clara e a esperou no estacionamento do hospital ao final de um turno de 12 horas. Maria Clara caminhava em direção ao seu carro simples, o corpo doendo de cansaço, quando a Mercedes preta parou abruptamente ao seu lado. Beatriz desceu do carro, a personificação da fúria elegante. "Senhorita", começou ela, a voz gotejando veneno, "acho que precisamos ter uma conversa. Meu filho parece ter desenvolvido uma fixação doentia por você. Gostaria de saber o que é preciso para que isso acabe. O que você quer? Dinheiro? Diga o seu preço e suma da vida dele." Maria Clara olhou para ela, o cansaço dando lugar a uma incredulidade gelada. A mesma proposta, a mesma mentalidade. Para eles, tudo se resumia a uma transação financeira. "A senhora não tem dinheiro suficiente no mundo para pagar pelo que eu quero", respondeu Maria Clara, a voz baixa e perigosa. "Não seja insolente", retrucou Beatriz, dando um passo à frente. "Você é uma aproveitadora. Viu um homem rico e vulnerável e achou que poderia dar o golpe. Eu não vou permitir que uma ninguém como você arruine o futuro da minha família." "Mãe, chega!"
A voz vinda da escuridão do estacionamento era como o estalar de um trovão. João Pedro emergiu das sombras. Ele tinha seguido Maria Clara na esperança de conseguir falar com ela e testemunhou toda a cena humilhante. Seu rosto era uma máscara de fúria e decepção. Beatriz se virou, chocada. João Pedro, o que está fazendo aqui? Eu ouvi o suficiente, disse ele, os olhos fixos em sua mãe. Peça desculpas a ela. Agora. Pedir desculpas? A ela? Você enlouqueceu? Cuspiu Beatriz. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Deixe-a em paz e entre no carro. O tom dele não era de um filho, mas de um CEO dando uma ordem final e irrevogável. Pela primeira vez, Beatriz pareceu intimidada. Lançando um olhar assassino para Maria Clara, ela se virou, entrou no carro e partiu com um cantar de pneus. O silêncio que ficou era pesado, denso. Maria Clara estava tremendo, a adrenalina e a humilhação lutando dentro dela. Ela se sentia exposta, violada. Maria Clara, ele começou, a voz agora suave. Não. Ela o cortou, virando-se para o seu carro. Não diga nada, eu só quero ir para casa. Deixe que eu te levo, você não está em condições de dirigir. Ela queria recusar, mas sabia que ele estava certo. Suas mãos tremiam demais para segurar a chave. Em silêncio, ela entrou no carro dele, o interior luxuoso parecendo sufocante. A viagem foi feita em um silêncio carregado. Ele dirigia olhando para a estrada, mas consciente de cada respiração tensa dela ao seu lado. Quando pararam em frente ao pequeno e simples prédio dela, a tensão havia atingido o ponto de ruptura. No silêncio do carro, ele olhou para as mãos dela, que estavam cerradas em punhos em seu colo. Notou a pele levemente ressecada e um calo discreto no dedo indicador. Detalhes que falavam de anos de trabalho duro, de noites de estudo, de segurar uma filha pequena. Foi essa visão, mais do que a briga, que o quebrou. Suas mãos, ele sussurrou, a voz embargada. Elas não deveriam ter passado por tudo isso sozinha. A confissão era mais do que sobre trabalho, era sobre a vida. Eu fui um covarde, Maria Clara. Eu não sei exatamente o que eu fiz. Minha memória ainda está falhando. Mas eu sei. Eu sei que te machuquei. Eu sinto isso. Me perdoa por ter tirado isso de você, de nós. A sinceridade crua em sua voz, a admissão de sua covardia, foi a única coisa que poderia ter rompido a barragem que ela construiu ao redor de seu coração. As lágrimas que ela tanto segurou por 5 longos anos, as lágrimas que ela nunca se permitiu chorar, rolaram livres por seu rosto. Eram lágrimas de dor, de raiva, de uma solidão tão profunda que ela havia se esquecido de como era senti-la. Instintivamente, ele se inclinou e, com uma delicadeza que ela não sabia que ele possuía, secou uma lágrima com o polegar. O toque de sua pele na dela foi como uma faísca em um barril de pólvora, incendiando o ar entre eles. Ele se inclinou mais, hesitante, os olhos verdes buscando permissão nos dela. E o beijo que se seguiu não foi de perdão, nem de romance. Foi uma necessidade avassaladora, uma colisão de dor, saudade e uma faísca desesperada de esperança que ambos pensavam estar morta há muito tempo. Foi o som de 2 mundos se chocando, sem nenhuma certeza do que restaria quando o impacto terminasse. O beijo terminou tão abruptamente quanto começou. Maria Clara se afastou, o peito arfando, os lábios formigando. O choque do que acabara de acontecer a atingiu com a força de uma onda. Seus olhos, largos e assustados, encontraram os dele. Naquele beijo, ela não sentiu apenas o homem que a destruiu, mas também o fantasma do rapaz por quem se apaixonara e, o mais aterrorizante de tudo, uma resposta de seu próprio corpo, uma traição de sua própria mágoa. Isso não devia ter acontecido, sussurrou ela, mais para si mesma do que para ele. A raiva retornou, uma fúria protetora contra sua própria vulnerabilidade. Eu preciso ir. Sem esperar uma resposta, ela abriu a porta do carro e quase correu para a segurança de seu prédio, deixando João Pedro sozinho no silêncio do veículo. Ele encostou a cabeça no volante, o coração batendo descontrolado. O beijo não lhe dera as respostas que procurava, apenas aprofundara o mistério e a certeza de que o buraco em sua memória continha o maior erro de sua vida. Na manhã seguinte, ele voltou. Não com a intenção de confrontá-la,
mas com a necessidade de estar perto do epicentro de sua confusão. Ele estacionou do outro lado da rua, em um local discreto, observando o prédio simples, o parquinho ao lado, tentando imaginar a vida que ela construíra ali. Era um universo tão diferente de suas coberturas de vidro e aço, um mundo feito de tijolos, risadas de crianças e uma normalidade que ele nunca conhecera. Ele a viu sair do prédio, a bolsa de trabalho a tiracolo, o cabelo preso em um coque eficiente. E então, o mundo de João Pedro não apenas parou de girar. Ele ruiu. Uma menininha de cabelos castanhos cacheados e um vestidinho colorido saiu correndo de trás de um dos bancos do parque, direto para os braços de Maria Clara. "Mamãe!" A voz era um sininho de alegria pura. João Pedro sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Ele observou paralisado, enquanto Maria Clara levantava a menina no colo, beijando seu rosto, a transformação em seu semblante sendo total. A enfermeira fria e controlada desapareceu, dando lugar a uma mãe cujo rosto irradiava um amor feroz e absoluto. Daquela distância, ele podia ver os olhos da menina, grandes, expressivos e de um tom de verde inconfundível. Eram os olhos dele. Ele fez as contas em sua cabeça, o sangue gelando em suas veias. 4, quase 5 anos. A semelhança era uma assinatura genética, um fato inegável que o dinheiro não podia comprar e que a memória não podia esconder. A complicação que ele mandou que ela resolvesse. Tinha um rosto, tinha um nome, e estava ali, nos braços da mulher que ele havia humilhado e abandonado. Com as pernas trêmulas, ele saiu do carro. Atravessou a rua, cada passo pesando 1 tonelada. Maria Clara o viu se aproximando, e seu sorriso materno se desfez, substituído por uma máscara de pânico e desafio. Ela instintivamente apertou a filha contra si, como uma leoa protegendo sua cria. Ele parou a uma distância respeitosa, o olhar fixo na criança, que agora o encarava com uma curiosidade inocente. Ele não conseguia desviar o olhar dos próprios olhos em um rosto tão pequeno. Sua voz falhou pela primeira vez em sua vida adulta, saindo como um sussurro quebrado. "Ela é minha." Maria Clara soltou uma risada curta, seca, desprovida de qualquer humor. O som foi como vidro quebrando. "Sua?" Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Ela não é sua. Ela é minha. Foi minha em cada noite de febre quando eu não sabia o que fazer. Foi minha em cada dificuldade, em cada conta que eu não sabia como pagar. Foi minha em cada aniversário em que o pai dela estava ocupado demais, sendo um milionário para sequer saber que ela existia." Você não tem o direito de pronunciar essa palavra. Cada frase era uma facada, a verdade de 5 anos de luta e solidão despejada sobre ele. Ele não tinha defesa. Não havia argumento contra a dor crua e a justiça em sua voz. Tudo o que ele pôde fazer foi ficar ali, quebrado, enquanto ela se virava, segurando sua filha com firmeza, e entrava no prédio, batendo a porta atrás de si. A confirmação da paternidade mudou tudo. A culpa abstrata que o assombrava se tornou uma imagem concreta e insuportável, o rosto de uma menina que ele nunca conheceu. João Pedro abandonou as tentativas fúteis de comprar o perdão. Ele percebeu que seu dinheiro não era a solução, era parte do crime. Seu foco mudou de reconquistar Maria Clara para algo muito mais fundamental: merecer o direito de ser pai. Ele contratou um advogado de família, não para iniciar uma batalha judicial, mas para se educar sobre seus deveres. E começou a aparecer. Não na porta dela, mas no parque. Ele se sentava em um banco distante, apenas observando Valentina brincar. No começo, Maria Clara o fuzilava com o olhar, sempre pronta para intervir. Mas ele não se aproximava. Apenas observava, com uma fome no olhar que era dolorosa de se ver. Um dia ele trouxe um picolé, não para Valentina, mas para uma outra criança que havia caído e ralado o joelho. Um pequeno gesto de gentileza que não passou despercebido por Maria Clara. A notícia de uma neta bastarda, no entanto, caiu como uma bomba na família Monteiro. Para Beatriz, era a humilhação final, a prova de que seu filho estava completamente fora de seu controle. Vendo o império e o nome da família ameaçados por um escândalo, ela jogou sua última e mais brutal carta. Ela convocou João Pedro para uma reunião na mansão. Não era um convite, era uma intimação. Ao chegar,
Ele encontrou não apenas sua mãe, mas também seu pai, e os advogados da família sentados em uma mesa de mogno polido que parecia um tribunal. João Pedro, pressentindo o que estava por vir, havia tomado uma decisão. Ele ligou para Maria Clara. Eu preciso que você venha. E traga a Valentina. Eles precisam olhar nos olhos de quem eles querem apagar. Maria Clara hesitou, mas a determinação na voz dele a convenceu. Era a hora da verdade. Quando ela entrou na sala fria e opulenta da mansão, segurando a mão de uma Valentina intimidada, todos os olhares se voltaram para elas. O desprezo no rosto de Beatriz era palpável. Sem rodeios, ela apresentou o ultimato. João Pedro, a situação é simples. Você tem uma escolha. Ou você abandona essa aventura, ela disse, gesticulando com desdém na direção de Maria Clara e da neta que se recusava a reconhecer, e assume a presidência definitiva do império da família, garantindo seu legado. Ou você será formalmente deserdado. Perderá seu nome, sua posição, suas ações, perderá tudo pelo que trabalhou. Era a repetição da história. A mesma pressão, a mesma escolha entre o dever filial e a decência humana. Mas ele não era mais o mesmo jovem arrogante e covarde. Antes que João Pedro pudesse responder, Maria Clara deu um passo à frente, sua postura irradiando uma força que encheu a sala. Não precisamos da sua permissão ou do seu dinheiro, Beatriz, disse ela, a voz firme e clara. Nós já tínhamos uma vida antes de você, e teremos uma depois. Não estamos aqui para pedir nada. Estamos aqui para que vocês saibam que nós existimos. Sua atitude mudou a dinâmica. João Pedro não estava ali para salvar uma vítima. Estava ali para se juntar a uma mulher que já se salvara sozinha. Ele se levantou, caminhou até elas e se ajoelhou na frente de sua filha. Oi, Valentina, eu sou o João Pedro. Então ele se ergueu e ficou ao lado de Maria Clara, de frente para sua família. Com uma calma que os chocou até a alma, ele olhou para sua mãe. Vocês podem ficar com o dinheiro, as empresas, o nome. Eu escolho a minha família. Ele pegou a mão de Maria Clara e com a outra, a mãozinha de Valentina, entrelaçando seus dedos. Meu império, a partir de hoje, são elas. A rejeição pública da fortuna, do poder e do legado, em favor do amor e da paternidade, foi sua redenção final. Não foi um sacrifício, foi uma libertação. Ao sair daquela mansão, deixando para trás o mundo de frieza e cálculo, ele não estava perdendo tudo. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que estava, finalmente, ganhando o que realmente importava. A porta da imponente mansão se fechou atrás deles com um clique suave e definitivo, separando dois mundos. Do lado de dentro, restava o silêncio gelado da riqueza e do poder. Do lado de fora, sob o céu aberto, estava o silêncio incerto e vertiginoso da liberdade. Valentina, pequena demais para compreender a magnitude do que acabara de acontecer, olhava para os rostos tensos dos adultos, os dedinhos firmemente entrelaçados nos de sua mãe e nos do homem que acabara de conhecer. Para ela, era apenas uma casa grande e assustadora, da qual eles estavam felizmente indo embora. Para Maria Clara e João Pedro, no entanto, aquele momento era um abismo. O ato de rebeldia e redenção de João Pedro foi grandioso, um gesto de cinema. Mas a vida real não era feita de grandes gestos, e sim da lenta e por vezes dolorosa sucessão dos dias que viriam a seguir. A viagem de volta para o bairro simples de Maria Clara foi imersa em uma tensão palpável, muito diferente da anterior. Não era mais a tensão da raiva e do ressentimento, mas a do desconhecido. O que agora? O que eles eram um para o outro? Aquele ato de união na mansão os tornara uma família? Ou apenas aliados improváveis em uma guerra que acabara de terminar? Ao pararem em frente ao prédio dela, a realidade da situação os atingiu. Ele não tinha mais um império para onde voltar. Ela ainda era uma enfermeira com turnos exaustivos e uma filha para criar. Nada e tudo havia mudado. Valentina já cochilava no banco de trás, vencida pela emoção do dia. João Pedro desligou o motor, e o silêncio do carro se tornou um vácuo à espera de ser preenchido. Ele começou, a voz rouca. Eu sei que isso foi demais. Me desculpe por arrastar você e a Valentina para o meu caos. Maria Clara olhou para as próprias mãos, depois para o rosto dele, iluminado pela luz fraca do poste da rua.
Ela viu a exaustão ali, mas também uma leveza que não existia antes. Você não nos arrastou, disse ela, a voz baixa. Você nos escolheu. Eu não sei o que isso significa ainda, João Pedro, mas obrigada por ter feito isso por ela. A ênfase no ela foi sutil, mas clara. A escolha dele para Maria Clara fora para validar a existência de sua filha. O resto, o nós, ainda era um território desconhecido e minado. Ele assentiu, compreendendo. Eu posso ajudar a levá-la para cima. Juntos, em um balé silencioso e desajeitado, eles tiraram uma Valentina sonolenta do carro. Ele a pegou no colo, e por um instante, o coração de Maria Clara parou ao ver a cena. O pai segurando a filha pela primeira vez. A cabeça de Valentina tombou naturalmente sobre o ombro dele, como se uma parte dela soubesse que aquele era um lugar seguro. No corredor do apartamento, depois de colocarem a menina na cama, a estranheza retornou. Estavam parados na pequena sala de estar de Maria Clara, um espaço que gritava a história de sua luta e de seu amor. Cada porta-retrato, cada desenho infantil preso na geladeira, era um testemunho da vida que ela construíra sozinha. É melhor eu ir, disse ele, sentindo-se um intruso naquele santuário. Onde você vai ficar? Ela perguntou, a preocupação em sua voz surpreendendo a si mesma. Eu tenho um apartamento pessoal no centro, fora dos ativos da empresa. Vou ficar bem. Ele caminhou até a porta. Maria Clara, eu não espero que você me perdoe da noite para o dia. Eu não espero nada. Só quero que saiba que pela primeira vez na minha vida, eu sinto que fiz a coisa certa. E farei o que for preciso para continuar fazendo a coisa certa. Por ela. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Ele saiu e ela trancou a porta, encostando a testa na madeira fria. O furacão havia passado e agora ela precisava lidar com os destroços e decidir o que poderia ser reconstruído. Deixar para trás o mundo de luxo não foi o fim, mas o verdadeiro começo. João Pedro foi fiel à sua palavra. Nos dias que se seguiram, ele agiu com uma determinação silenciosa e focada. Usando o patrimônio pessoal que estava fora do alcance de sua família, ele metodicamente desmantelou sua antiga vida. Vendeu o apartamento luxuoso que era um símbolo de sua solidão, liquidou ações, cortou laços com o Império Monteiro. Não foi um processo indolor, foi como amputar um membro fantasma, uma identidade que ele vestira por 33 anos. Mas a cada passo, a cada assinatura que o afastava de seu passado, ele se sentia mais leve. Sua primeira grande decisão foi comprar uma casa. Não uma mansão, mas uma casa acolhedora, com um quintal grande e gramado, em uma rua tranquila, a poucos quarteirões do apartamento de Maria Clara. Era um gesto que dizia: eu não vou a lugar nenhum, mas também não vou invadir seu espaço. Ele supervisionou a pequena reforma com o mesmo foco que antes dedicava a fusões e aquisições, pensando em detalhes que nunca antes lhe ocorreram. Grades de segurança nas janelas do andar de cima, um balanço pendurado na grande mangueira do quintal, um quarto com paredes pintadas de um suave tom de lilás, a cor que ele ouvira Valentina mencionar que era sua favorita. Enquanto isso, a relação deles progredia em passos de bebê, cautelosos e hesitantes. Ele não forçava. Começou a reconstruir a ponte para sua filha da única maneira possível, com paciência e consistência. Continuou a frequentar o mesmo parque. Ele não interrompia as brincadeiras, apenas estava lá, uma presença calma e constante. A primeira brecha real aconteceu em uma tarde de sábado. A bola de Valentina rolou para perto do banco onde ele estava sentado. Em vez de se levantar e entregá-la, o que poderia assustá-la, ele simplesmente a chutou de volta suavemente, com a ponta do sapato, e deu um pequeno sorriso. Valentina, surpresa, pegou a bola e, depois de olhar para a mãe em busca de aprovação, chutou de volta para ele. E assim, por 10 minutos, eles brincaram. Um jogo silencioso de chutar a bola um para o outro, com 20 metros e 5 anos de distância entre eles. Maria Clara observava, o coração apertado, uma lágrima teimosa escorrendo por seu rosto. Vendo o esforço genuíno dele, ela começou a ceder. Permitiu visitas curtas e supervisionadas. No começo, era estranho. João Pedro, o ex-CEO que comandava salas de reuniões, parecia um gigante desajeitado em sua pequena sala de estar,
sem saber como sentar ou o que fazer com as mãos. Ele trazia presentes, mas não os caros e impessoais de antes. Trazia um livro de colorir, uma caixa de lápis de cor, um quebra-cabeça. O verdadeiro ponto de virada aconteceu em uma terça-feira chuvosa. Maria Clara precisava ir ao mercado, mas Valentina estava com um pouco de febre e não queria sair de casa. João Pedro, que tinha acabado de passar para deixar um remédio que ela pedira, se ofereceu. Deixa que eu fico com ela. É só por 1 hora. Eu não vou sair daqui. Se a febre subir, eu te ligo imediatamente. Ela hesitou. Uma guerra interna travada em seu peito. Mas o cansaço venceu a desconfiança. Tudo bem. 1 hora. Quando ela voltou, encontrou uma cena que jamais esqueceria. Valentina estava sentada no sofá, o cabelo molhado e emaranhado do suor da febre, e João Pedro estava ajoelhado no chão à sua frente, concentrado como se estivesse desarmando uma bomba, tentando fazer uma trança no cabelo dela, com seus dedos grandes e desajeitados. Não, papai, não é assim, dizia Valentina com uma risadinha. A palavra papai saiu com uma naturalidade que fez o mundo de João Pedro parar. Você tem que pegar 3 partes. 3 partes, certo? Eu sei, murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela, o cabelo fino escorregando por seus dedos. O resultado era um nó torto e cômico. Ao ver o fracasso, ele riu, uma risada genuína e autodepreciativa, e Valentina riu com ele. Maria Clara ficou parada na porta, observando-os. Naquela risada compartilhada, ela não viu o milionário que a abandonou, nem o paciente em coma que a atormentou. Ela viu um homem tentando desesperadamente aprender a ser pai, e naquele momento, as muralhas ao redor de seu coração não caíram, mas ela finalmente encontrou a coragem para abrir um portão. O amor entre eles floresceu a partir daí, de forma natural, regado por esses pequenos momentos de normalidade. As conversas se tornaram mais longas. Uma noite, depois que Valentina dormiu, eles se sentaram na cozinha com 2 xícaras de chá. Ele não tentou se desculpar pelo passado mais uma vez. Em vez disso, ele perguntou sobre ela, sobre seus sonhos, sobre a carreira que ela amava. Ele a ouviu, de verdade, pela primeira vez. E ela contou. Contou sobre o medo e a solidão, mas também sobre a força que descobriu em si mesma, sobre a alegria feroz que Valentina lhe trouxe. Eles não estavam apagando o passado, estavam o integrando em uma nova história, uma que ambos estavam escrevendo juntos. A mudança para a casa nova foi um passo natural. Não foi um casamento apressado, mas a decisão consciente de construir um lar, juntos. O novo cotidiano era tecido com momentos que contrastavam brutalmente com o passado de ambos. Era João Pedro, acordando de madrugada para confortar Valentina depois de um pesadelo. Era Maria Clara encontrando o café da manhã pronto, quando chegava de um plantão noturno. Era os 3 juntos, montando o balanço no quintal em uma tarde de domingo, as mãos sujas de terra, as risadas ecoando pelo ar. Era a simplicidade. Nela, eles encontraram a verdadeira riqueza. A cena final se passa meses depois, em uma tarde dourada de outono. O quintal da casa nova estava coberto de folhas secas, e Valentina, agora com quase 5 anos, corria pela grama gargalhando, enquanto tentava pegar as folhas que o vento levantava. Ela usava uma trança perfeita em seu cabelo, uma habilidade que João Pedro, após muita prática, finalmente dominara. Maria Clara observava da varanda, uma xícara de café aquecendo suas mãos, um sorriso sereno em seu rosto, um sorriso que não precisava mais esconder nenhuma dor. Ela sentiu braços fortes a envolverem por trás e o cheiro familiar do perfume dele. João Pedro descansou o queixo em seu ombro e, juntos, eles observaram a filha dançar com o vento. Não havia mais tensão entre eles, apenas uma paz profunda, conquistada a duras penas. Ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido, a voz cheia de uma emoção que o tempo não diminuiu. Obrigado por salvar minha vida naquele dia, de todas as formas que realmente importam. Ela se virou em seus braços para encará-lo, e o sorriso em seu rosto era, pela primeira vez em muito tempo, completo, radiante e absolutamente livre de qualquer sombra do passado. O amor não havia apagado as cicatrizes, havia lhes dado um novo significado.
eram o mapa do caminho que os trouxera, finalmente, para casa. E assim termina a jornada de Maria Clara e João Pedro aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se a história de superação e redenção desse casal te prendeu e te emocionou, mostrando que o verdadeiro lar se constrói com perdão e segundas chances, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.